Você já sentiu um vazio no peito? Tipo, aquele peito apertado e você vai trabalhar, só que o trabalho não faz muito sentido. Sei lá, você olha para a vida das pessoas, parece que tá todo mundo tão feliz, tá todo mundo bem. Você olha para os seus amigos, todo mundo crescendo. Você olha para aquele seu amigo que estudou com você lá na infância, tendo sucesso, indo para outro país, namorando, casando, as pessoas tendo filho, comprando carro, comprando casa, se alimentando bem, outros correndo. E parece que na sua vida nada vai pra frente, parece que você se esforça, mas o resultado não vem. E você sente um vazio assim que tipo, sei lá, a vida começa a parecer um pouco sem graça. Tipo, você não sente muita vontade de sair. Ir pro trabalho então, nossa, a vontade de trabalhar tá horrível, aquele seu chefe, você nem aguenta mais. Isso é horrível, não é? Eu sei muito bem disso, porque eu passei por isso e, sério, foi uma das piores fases assim da minha vida. Eu tava na época trabalhando numa fábrica aqui em Portugal, inclusive, e era um momento assim que parecia que tava tudo bem, mas no fundo eu tava sentindo um vazio. Eu tava passando assim, eu tava até conversando com um amigo meu na época, e ele também falou a mesma coisa, sei lá, tipo, eu não sinto vontade de vir trabalhar, tô perdendo um pouco a vontade de treinar. Que essa sensação é muito ruim. É uma fase assim que, tipo, realmente parece que tudo tá chato. Isso mexia muito com a minha cabeça, de verdade. E o pior é que isso refletia no relacionamento, aí reflete no relacionamento com os meus pais, reflete em tudo. E aí eu paro pra olhar agora qual era o meu comportamento nessa fase. Nessa fase no meu trabalho, eu estava passando por uma fase no meu trabalho que eu tinha que só ficar cuidando de uma máquina. Então eu tinha muito tempo livre para poder mexer no celular. Isso parecia ser bom. Nossa, aqui eu posso mexer no celular, posso ficar de boa. E como o trabalho era muito entediante, a todo momento eu tava mexendo no celular, parecendo como se fosse algo inofensivo, sabe? Tipo, eu ficava nas redes sociais, vendo vídeo no Reels, rindo, via coisa engraçada, via a vida de outras pessoas, via stories. Tava ali, o tempo passava, parecia que o meu trabalho estava sendo muito bom. Então eu tava sempre na rede social e o trabalho passava rapidão. Aí depois disso eu chegava em casa, eu lembro que nessa fase eu tava tipo comendo picolé quase todos os dias, porque tem um picolé aqui que é bem barato, que ele vem 6. Acredito que é 6 ou 12. Acho que são 12 numa caixa e é muito barato. Então o que eu fazia? Eu ia final de semana, comprava uma caixa, durava praticamente a semana toda. Aí eu tava me entupindo de doce, de açúcar. Eu lembro que minhas amigas estavam trazendo, elas estavam trabalhando numa fábrica de sorvete. Então elas traziam tipo caixas de sorvete pra gente. E eu, nossa, eu comia muito, eu tava comendo muito sorvete fim de semana, muito, eu tava super estimulado. E o que aconteceu é que parecia, se você parar de ir fora agora, nossa, mas você tava vivendo uma vida, trabalhando num trabalho tranquilo, que o chefe não enchia seu saco, ficava nas redes sociais direto, tava comendo sorvete, chocolate todos os dias. Eu tava comendo pizza praticamente todo fim de semana. Minha alimentação não tava boa. Parecia que era a melhor fase da minha vida. Só que nada disso me preenchia. Tipo, nada disso, o prazer eu comia ali naquele momento, aquilo era bom. Mas se passavam, tipo, coisa de 5 minutos depois do prazer, eu queria comer mais, porque eu queria sentir mais prazer. E eu tava sempre querendo isso mais, 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 mais. E nunca alcançava, nunca ficava saciado. Aí chegou um momento que eu conversando assim com os meus amigos, eu falei, cara, eu não conheço muito bem a Bíblia, eu não conheço a história de Jesus Cristo, eu vou começar a entender, tipo, realmente, eu vou ler a Bíblia para eu conhecer realmente quem foi. E aí eu fiz um combinado com a minha namorada e a gente começou a ler a Bíblia 10 minutos por dia. A gente falou, ó, também não vamos colocar muito, né, porque já que a gente não é acostumado, vamos começar pouco a pouco, tranquilo. Então a gente começou a ler a Bíblia 10 minutos por dia. E nisso a gente conseguiu ler o Novo Testamento todo, de setembro até dezembro a gente terminou completo.
E nesse meio termo, durante esse período, comecei, o que eu pensei? Eu falei, olha, eu vou começar a seguir uma pessoa e começar a consumir o conteúdo só dessa pessoa. Porque eu tava, vendo muita gente e parecia que o mundo tinha milhões de possibilidades. Só que nenhuma delas era pra mim. Tava todo mundo prosperando e nada daquilo fazia sentido. Eu tava perdido, como se fosse uma bola de ping-pong indo pra um lado e pra outro. Então eu decidi, eu falei, até final do ano eu vou seguir só uma pessoa e vou fazer tudo dessa pessoa. Aí eu escolhi uma pessoa, entrei numa mentoria de autoconhecimento. E aí foi nessa mentoria que o jogo começou a mudar. Junto com a leitura da Bíblia e junto com o treinamento, eu comecei a ter mais conhecimento sobre mim mesmo. Eu comecei a entender como eu funcionava. Eu comecei a principalmente entender quem eu era. Entender que eu tenho habilidades, que eu tenho sonhos. Entender mais sobre a vida de Jesus Cristo. Entender que já está tudo escrito, de onde eu vim e para onde eu vou. Que eu não precisava mais ficar realmente me comparando com outras pessoas. E o mais importante, eu comecei a entender o quanto eu estava vivendo numa vida super estimulada. Então, nessa mentoria eu comecei a fazer desafios. E aí foi quando eu coloquei o meu primeiro desafio, ficar 3 meses sem comer açúcar. Eu fiquei eu acredito que foi outubro até dezembro sem comer açúcar. Eu lembro até hoje que o último dia era dia 24 de dezembro. Que eu falei, não, eu vou ficar sem comer açúcar até dia 24. Aí no Natal eu posso comer à vontade. Então, aí nesse período, imagina, eu comecei a consumir conteúdo bom, comecei a ler a Bíblia todos os dias, se alimentando da palavra de Deus, entendendo a história de Jesus Cristo, entendendo o Novo Testamento, tudo o que acontecia, e junto com isso eu fui aprendendo mais sobre mim, coloquei o desafio de ficar sem comer açúcar, e aí tudo começou a se transformar. Porque aí eu comecei a treinar melhor. Eu comecei a ir para academia todos os dias. Eu lembro que eu treinava até sábado e domingo. Estava treinando bastante. E o principal disso tudo, o que realmente começou a transformar foi a minha conexão com Deus, foi a minha leitura da Bíblia e também tirar as distrações. Eu comecei a eliminar tudo aquilo que não fazia sentido. Eu comecei a tirar os estímulos. Toda vez que eu ia tomar banho, eu escutava alguma música. Sempre eu escutava alguma música. Então eu tirei essa música, comecei a viver mais no tédio, sabe? No trabalho, eu tirei o celular, eu falei, eu vou ficar sem celular. Eu lembro que eu tirei a minha rede social, na época eu tava sem Instagram, excluí o Instagram, fiquei sem Instagram por um tempão, acredito que foram uns 6 ou 9 meses que eu fiquei sem Instagram, sem nada, sem nenhuma rede social. Então, tudo começou a mudar. Eu comecei a viver... Essa questão de viver no tédio começou a me ajudar, que daí eu comecei a sentir prazer nas coisas simples. Eu comecei a sentir mais prazer na fruta, comecei a sentir mais prazer nos momentos que eu tinha com a minha namorada, comecei a sentir mais prazer em falar com os meus pais, porque eu tirei o estímulo dos milhões de doces que eu comia, tirei o estímulo de série, de coisas que não fazem sentido, de rede social, e comecei a viver mais no momento presente. Então eu lembro que eu comecei a realmente viver no momento presente. Eu ficava, eu tenho que estar aqui e agora. E toda vez que minha mente começava a fugir, eu voltava, respirava. Só hoje, foca no agora. E junto com isso tudo, esse autoconhecimento, a Bíblia, viver no momento presente, tirar o açúcar da minha vida, acredito que uma das coisas que mais transformou a minha mente nesse momento foi eu entender o maior princípio de todos, amar o próximo como a si mesmo. Eu comecei a entender que se eu amasse o próximo, para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso me amar. Então eu comecei a me amar. E o mais importante, eu entendi que a minha vida, que eu não vivo só para mim, que eu vivia para outras vidas, que a minha vida está em função de outras vidas. Jesus Cristo deu a vida dele por todos nós. E ele deixou várias passagens, na Bíblia diz em vários momentos, que o nosso dever aqui na terra é ajudar o próximo, pois nós somos um só.
Então, quando eu entendi que eu tinha que treinar para ser uma pessoa melhor, eu tinha que estudar, eu comecei a estudar não só para mim, eu comecei a estudar para poder transbordar esse conhecimento aqui no meu canal. Eu comecei a treinar melhor, comecei a meditar, comecei a me alimentar melhor para poder ter mais munição para ajudar mais pessoas. E é isso que começou a alimentar aquele vazio. E principalmente, isso só veio pela palavra de Deus, porque tudo isso eu encontrei na Bíblia. Foi o que Deus falou sobre mim, que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, eu não preciso me comparar com outras pessoas. Eu sei que tem milhares de pessoas melhores do que eu, assim como tem bastante gente pior, mas isso não muda nada, isso é só um estado, é só uma fase. O mais importante é que nós somos todos iguais, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então a gente sabendo, depois que eu comecei a entender quem eu era, como eu era, não de acordo com o que as outras pessoas pensavam sobre mim, eu comecei a entender quem eu era de acordo com o que Deus pensa sobre mim, do quanto eu sou amado por Deus. Que pode ter pessoas que não gostam de mim, mas é por conta de experiências da vida dela. Eu já tenho a aceitação de Deus, então eu não preciso da aceitação de mais ninguém. Então isso começou a me dar clareza, começou a me dar mais tranquilidade. Eu comecei a focar em ser melhor para poder ajudar mais pessoas. Então, se você não tem muita vontade de fazer as coisas por você, faça por outras pessoas. Tem muita gente hoje precisando da sua mensagem, precisando da sua experiência, assim como eu passei e estou contando para você agora. Tem pessoas precisando da sua trajetória para poder ter mais esperança na vida. Então passe por essa fase, busque ser uma pessoa melhor, foca em você agora. Foca em você, seja a melhor versão sua, para você depois poder ajudar outras pessoas. Esses foram os passos que eu dei para poder hoje me sentir pleno, me sentir cheio. Autoconhecimento, ler a Bíblia todos os dias, conhecer a palavra de Deus. Tem um espaço aí dentro que só a palavra de Deus preenche. Conectar com as pessoas certas, eliminar o açúcar da minha vida, ou pelo menos diminuir. Eu ainda não estou liberto 100%, mas estou diminuindo cada vez mais. Melhorar minha alimentação. Viver no momento presente. Viva o momento presente. Tire os estímulos. Viva mais no tédio. Você vai ver que quanto mais você vive no tédio, mais você sente prazer nas coisas simples da vida. E é isso que vai te trazer a real felicidade. Você saber quem você é e para onde você está indo. E se isso tudo que eu falei fez sentido, se algo mexeu com você, comente aqui embaixo, me dê a sua opinião sobre essa experiência. Me diz o que você acha, por qual fase você está passando, como que você está. Compartilhe com alguém que você acredita que talvez possa estar passando por um momento difícil ou que simplesmente possa receber essa mensagem de carinho. E se inscreva aí no canal para mais vídeos como esse. Toda semana eu estou colocando vídeos aqui. E vamos caminhar junto nessa vida, em busca de uma vida intencional, uma vida com resultado, uma vida com mais clareza e uma vida com propósito.